Olá, profissionais da equipe da BRF de Jataí, essa empresa que é responsável pela alegria de muita gente, inclusive a minha. Tudo bem com vocês? Bora lá? Mais um assunto para ser abordado hoje, né, nesse módulo da saúde que vocês estão assistindo e me acompanhando. Então vamos continuar. Hoje a gente vai falar sobre um tema bastante polêmico, né? Porém importante, que é a prevenção, né, de álcool e outras drogas. Aí você vê falando aqui, nossa, mas prevenção de álcool e outras drogas, quer dizer que álcool também é uma droga? É uma droga lícita, mas o álcool é sim uma droga. Mas o que é droga? O que são as drogas? Droga é toda e qualquer substância natural ou sintética que, introduzida no organismo, modifica suas funções. Ou seja, é aquela substância que, quando você usa ela, fuma, cheira, inala, ela vai mudar a sua consciência, certo? Drogas e alcoolismo. A droga é tudo aquilo que pode ser fumado, inalado, engolido, injetado, que provoca alterações psíquicas, como se diz, como eu disse antes, né? Aquela que altera o nível de consciência da pessoa. Alterações psíquicas sentidas como agradáveis, gerando prazer, às vezes, né? Mas que cria na pessoa uma relação de dependência. E ela cada vez fica mais ligada à droga. Então, do mesmo jeito que as drogas, o álcool também é assim. Ele torna as pessoas super dependentes, né? Alguns com mais intensidade, essa dependência ela é maior, né? Em poucas doses ela se torna mais propícia a essa dependência e outras não. A gente vai falar um pouquinho de cada uma delas, certo? E discutir um pouquinho. Eu, né, vou falar, vocês vão ficar ouvindo e discute aí entre vocês, certo? Cocaína. A cocaína, né, como vocês estão vendo aqui, né, é esse pó. Eu acredito que isso não é mistério para ninguém saber que ela parece um sal, um pozinho branco, onde as pessoas usam ela de várias formas, né? Mas naturalmente é com um pó que a pessoa geralmente cheira. Essa droga, o que ela faz? Ela acelera o coração, ela causa excitação, euforia e também ansiedade. A pessoa fica ansiosa, né? É notável a pessoa quando ela está com o uso de cocaína. Ao contrário da maconha, né, que mais para frente a gente vai ver que a maconha ela já mais causa uma letargia, que é uma diminuição de alerta. A cocaína aumenta o estado de alerta, os movimentos acelera e os pensamentos. Então, assim, as pessoas que usam a cocaína, ela conversa acelerado. Ela começa a falar acelerado, e às vezes atropela na palavra, sabe? O cérebro é muito rápido, anda muito rápido. Então, isso é uma das características principais dessa droga. Outra característica, né, que ela é, assim, geralmente é da sociedade de nível médio para mais alto, né, porque é uma droga muito cara, mas que todos têm a possibilidade de usar. As drogas mais conhecidas são o álcool, o cigarro. Quando eu falo em cigarro, todos aqueles que eu falei ontem, né, sobre os tipos de cigarro. O crack, a maconha, a cocaína, o LSD, o êxtase e o Boa Noite Cinderela. Essas são as drogas mais conhecidas, né, nossas. Então, falando um pouquinho assim dessa diferença, né, entre drogas, entre essas duas drogas, que é o álcool e a droga em si. As duas provocam euforia
euforia, aquela vontade, aquela alegria, aquela vontade de dançar. A pessoa fica super feliz, ela fica rindo à toa, ela fica animada, né? E quando esse efeito vai passando, ela começa a dar aquela depressão. No caso do álcool, ela começa a dar sono. A gente vê bastante, né, gente dormindo nas beiras, né, nas mesas de bar, por causa do álcool. Então ela provoca uma sonolência, né, a pressão começa a baixar, a pessoa começa a dormir em qualquer lugar. E a droga não é longe disso. Além dessa depressão, que ela começa a desacelerar tudo que ela tinha erguido, ela causa uma angústia muito grande nas pessoas quando ela passa o efeito, remorso, sentimento de culpa, né? E não é muito diferente da bebida, porque às vezes quando a pessoa bebe, ela exagera, ela tem, além de ter a ressaca física, né? Ela tem aquela ressaca moral, nossa, por que eu fui fazer isso? E ela vem, sente isso e ela tende a repetir, né? Ah, eu nunca mais vou beber, nunca mais eu vou fazer isso. Quando chega no outro final de semana, na próxima oportunidade, ela vai e acomete o mesmo erro. Então, aí, quando a pessoa não consegue, é, ela não consegue impedir, ter o controle sobre essas drogas, ela se torna dependente. Então, assim, ela pode ser estimulante, né, que estimula, ela estimula o cérebro, né, o sistema nervoso central, e então a noradrenalina vai às alturas e a pessoa fica animada, agitada, esperta. Depressoras, né, são aquelas que causam, né, como se diz, os outros falam assim, é meio, né, sonso, meio devagar, meio... E alucinógenos, que são esses, a pessoa tem alucinação, diferente de delírio, né? A alucinação, a pessoa ouve o que não existe, o que não tem para ouvir, ela vê o que não é para enxergar. Ao contrário de delírio, que você vê alguma imagem, ela distorce daquilo. A alucinação, ela começa a ver pessoas que não estão naquele lugar, ela tem aquele sentimento de perseguição, que tem alguém procurando ela, que está atrás dela. Então, assim, isso são essas alucinações que a droga pode causar. Os alucinogênicos. Então, as drogas estimulantes, elas estimulam o sistema nervoso central, aumenta a atividade do cérebro, deixando o usuário elétrico e sem sono. Uma coisa que eu não falei é que ela tira totalmente o sono, né? Tira o sono da pessoa e às vezes a pessoa vira à noite, vira usando droga e não tem sono nenhum. E nem apetite. Então são elas a cafeína, nicotina, afetamina, cocaína e crack. A nicotina do cigarro, né? Cafeína vem em chás, café. Então, assim, já entra naquela questão de as pessoas falam, eu vou tomar um cafezinho para dar uma despertada, né? Então, o que possui cafeína faz a pessoa ficar sem sono. A nicotina, que é do cigarro, também é um tipo de droga. A cocaína e o crack, que a gente vai ver pra frente, né? Essa aqui são que eles falam, acho que é carreirinha, né? Geralmente junta vários amigos e colegas para poder estar fazendo o uso. Aí um cheira, o outro vem, o outro, e eles começam aquelas alucinações que algumas provocam até a morte, né? A pessoa alucina e às vezes já aconteceu, né, de muitas pessoas pegar a revólver, brincar e atirar na cabeça e suicidar por causa das alucinações. A morfina, que é um medicamento, né, que a gente usa na rede de saúde. A morfina, ela é o teto máximo dos analgésicos.
ela é o principal medicamento para dor que outros medicação não conseguem fazer efeito. Então, geralmente nos hospitais a gente usa para paciente com múltipla fratura, paciente com CA, com câncer, né? Pessoas com câncer em fase terminal, para tratamentos paliativos, né? E as pessoas às vezes usam ela inadequadamente, né? Para sentir para sentir prazer e as pessoas que vão usando drogas, elas vão experimentando tudo. O que tiver, elas querem. Esses aqui são os barbitúricos, são os tipo diazepam, medicamento que a pessoa usa para dormir. Isso também é uma droga, né? Esses medicamentos que a gente usa encontra em qualquer drogaria. É por isso o nome, drogaria e não, às vezes, não farmácia. E essas medicações que precisa daquelas receitas controladas, azul, algumas amarelas, que são bem fiscalizadas, justamente por isso, porque elas também são drogas e fazem mal à saúde se não for conscientemente usadas. E o álcool, que são todos os tipos de bebida que vem álcool, vinho, cerveja, bebida forte, né? Todos sabem. Essa planta aqui, Popoila de ópio, geralmente ela é do Outro Oriente, né, usada mais para fora, né? Ela usava muito antigamente para analgesia também. A substância dela pode ser feita morfina com essa substância. As pessoas usavam ela, só que as pessoas, ela é uma dose mais depressiva, né? É uma droga causa mais depressão e a pessoa não sente dor, mas também tem alucinação. Tem gente que usa faz o líquido dela e injeta na veia para usar a droga aquelas injetáveis. Popoila de ópio, o nome da perigosa. Então, as drogas de alucinógenas, né, que provocam alucinações, tem a maconha, êxtase, heroína, cocaína, anfetaminas, dissolventes, LSD e morfina. A gente pode observar aqui, né? Essa aqui é a heroína, que são usadas, né, injetável na veia diretamente do paciente. Tem gente que usa intramuscular, mas assim, do usuário, desculpa. Aí o que acontece? A pessoa está ali naquela alucinação, ela vem, não troca a seringa, compartilha a seringa, compartilha a agulha e vai transmitindo todo tipo de doença que as pessoas têm, que é HIV, sífilis e todas as doenças que a gente já falou. Então, assim, também, além de fazer mal em relação ao corpo inteiro, ainda provoca essas doenças. O anfepramona, que essas anfetaminas, elas são medicação que às vezes usada por universitário para não dormir, para estudar, que acelera o sistema nervoso central. Outras usa para emagrecer, porque ela diminui o apetite, né? Então também são drogas, fazem mal. Existe o Ritalina, que vocês devem conhecer, né? Que são anfetaminas. Então ela também acelera a pessoa, ela se torna mais alerta. Mais esperta. Eles falam pílula da inteligência, mas
em altas drogas, sem acompanhamento médico, pode provocar muito dano à saúde. Esse aqui, né, é a maconha. Como vocês podem ver, né, ela é uma planta que também faz muito mal à saúde, que é a primeira, geralmente, né, que todos começam usando ela, e depois dela começa a querer procurar outros tipos de droga. O LSD, que também é usada muito em festas, né, em grupos de amigos. A morfina, que é aquela para não sentir dor, que eu te falei que eu falei para vocês que a gente usa no hospital para tirar toda a dor dos pacientes. Então a gente vai abordar algumas delas. As principais, que é o cigarro, que é o tabaco, né? A heroína, o crack, a cocaína e a maconha. As drogas, elas são atrativas, porque no primeiro momento ela dá prazer. Então é isso que ela é a isca de todas as pessoas, porque as pessoas buscam prazer o tempo todo. Então ela procura as drogas no sentido de refúgio, né? De descanso, de fuga. Então são várias as opções. Prisão, né? Depois que você começa a usar, você não é mais livre. Você é prisioneiro, né, delas e de você mesmo. O tabaco. O tabaco, né, tem vários tipos: cigarro, narguilé, fumo, charuto. É uma droga lícita, né? Antigamente as pessoas usavam ela como charme, né? Antigamente ela teve uma época aí que ela era considerado pessoas poderosas, né? Agora não. Devido à expansão do cigarro, devido ao mal que ele provoca, o Ministério da Saúde, né, fez o plano para evitar o consumo de tabaco. E o que eles fez? Aumentou o imposto, né? Aumentaram o imposto do cigarro para ficar mais caro e as pessoas querendo desistir de usar. Aí você fala assim, não, mas o Ministério, é claro que eles vão querer aumentar o imposto, eles querem o dinheiro do cigarro. Não. Todas as medicações, tratamento e hospitalização que a pessoa gasta no uso do cigarro não paga o valor do imposto dele. Então, assim, é muito mais caro tratar o paciente que faz uso, que tem esse vício, com as doenças recorrentes do cigarro, é muito mais caro do que o governo aumentar o imposto. Não que eu sou defensora do governo, mas nisso aí é uma coisa óbvia, né? Que vocês viram nas doenças que a gente falaram ontem sobre a prevenção do câncer e viu que o cigarro, o tabaco é o principal fator de risco para todas as doenças. Além das transmissíveis, não transmissíveis e também do câncer. Ela é uma droga lícita. O que é uma droga lícita? Ela pode, né? Ela é encontrada em qualquer lugar. A tragada dela demora 9 segundos para chegar ao cérebro. Ela pode reduzir o apetite, aumentar os batimentos cardíacos, né? Acelerar o coração e aumentar a pressão arterial. Então a pressão da pessoa começa a subir. O cigarro ou outros tipos de tabaco, ele vem sendo como eu havia falado, o governo federal, o Ministério da Saúde, ele vem fazendo de tudo para as pessoas diminuir. Aí veio a lei antifumo, as pessoas não podem fumar no lugar fechado, num lugar que não esteja aberto
e nem no lugar onde que tem aglomeração de pessoas. Se tiver, por exemplo, o céu está aberto, mas está no ponto de ônibus que não tem nada, e tiver aglomeração, a pessoa é proibida de fumar naquele local. Então são trabalhos, né, que de estímulo, de estimulação a essa cessação de uso do tabaco. E hoje, só voltando um pouquinho para falar assim do cigarro, hoje assim já se tornou bem diferente do que era antigamente, né, gente? Vocês percebem que quem fuma, às vezes ela é um pouco, se eu posso usar essa palavra, é um pouco rejeitada, porque a fumaça incomoda, né? Ela é fétida. Então, assim, acaba que as pessoas não gostam muito de pessoas que fumam por perto. Né? Então, assim, acaba que as pessoas ficam constrangidas. O fumante, ele fica constrangido de fumar perto de outras pessoas, né? Os que têm consciência. É claro que existe aqueles que não têm consciência, que acende o cigarro dentro de qualquer lugar e fuma, sabendo que está correndo risco de atingir as outras pessoas. A maconha é uma erva, né, extraída de uma planta, onde eles faz lá, né, aquelas coisas que eles têm que fazer lá e faz um cigarrinho e fuma. E o que ela acontece? Qual que é os prejuízos dela? Atinge o feto, que é se a mulher estiver grávida, né, ela atinge o bebê que estiver na barriga dela, pois ela atravessa a placenta, atinge o bebê pelo leite materno, dobra a pulsação cardíaca da criança, atinge os linfócitos. Os linfócitos, né, são uma célula do sangue que são responsáveis por cuidar da nossa proteção, né? Ele como se fosse um protetor que chegou alguma coisa errada ali, um vírus ou uma bactéria, ele tenta acabar com ela para a gente não adoecer daquele vírus. Aí o que acontece? Ela destrói, então diminui a resistência nossa às infecções. Provoca alterações no exame que chama eletroencefalográficas, né? Que é um exame do cérebro. Diminui o tamanho e o peso da próstata, né, dos homens e dos testículos. Diminui o nível de hormônios sexuais, então a pessoa começa a ter diminuição de libido, né, de vontade de ter relação, de fazer sexo. Diminui o mecanismo do rastreamento visual. A pessoa ela parece uma pessoa que não tem estímulo, né? Você conversa com ela, oi, ela, oi. Não sei se eu imitei muito bem, mas aumenta o tempo de resposta a um estímulo recebido. Então a pessoa começa a conversar, oi, aí, tudo bem? Né? Como vai você, brother? Então, cara, então isso, as pessoas, né? Tem umas que a diretoria já é normal ela conversar assim mesmo. Porém, as outras é por causa da substância, né, que ela vai afetando o cérebro e a pessoa começa a ficar com essa deficiência. A maconha, quando eu fiz estágio no centro de reabilitação, ela provoca a esquizofrenia, né? Se a pessoa tiver predisposição para ter essa doença, com o uso dela, ela provoca, acelera o processo. E eu conheci lá rapazes, sabe? Pessoas novas, jovens. Nossa, os rapazes que tinham tudo pela vida, tudo pra frente, e que se deixasse, pegava as próprias fezes e passava na cabeça. Né? Como eu disse a vocês, né? Diminui a noção da velocidade, aquela pessoa vagarosa, também produz ilusões, né, e alucinações, ausência de lucidez, também pode produzir delírio, diminui a capacidade de concentração, atenção e memória, então a pessoa começa a ter dificuldade para aprendizado, né, diminui o ânimo,
A pessoa não tem animação para nada, começa a querer ficar mais isolado, produz forte dependência psicológica, a dependência é alta, e principalmente nos casos do adolescente, né, que é quando inicia o uso. Também ela faz com que a mama do homem aumente. E ela é 10 vezes mais cancerígena do que o cigarro. Eu acho que eles dão uma briga boa. Só que a maconha, ela não é, no Brasil ainda, ela não é uma droga lícita, né? É ilícita. Ela é a principal droga ilícita que eleva aos outros tipos de drogas. A heroína. A heroína, né, eu não sei falar como que eles fazem, mas eu acredito que eles derretem, né, isso aqui, misturam com alguma outra substância, e aí eles injetam na seringa e faz as injeção. Ela é injetada diretamente na corrente sanguínea. Então, qualquer medicação que for na corrente sanguínea, ela é muito rápido o efeito, né? Daqui para ali ele já está sentindo aquela brisa, como eles dizem. Ou seja, os seus efeitos são praticamente imediatos. A causa euforia, prazer intenso e um ótimo bem-estar. Mas depois de algum tempo, o usuário entra em um estado de letargia, né? Então, aí, quando ele está naquele momento de depressão, ele quer usar de novo para passar logo esse efeito de letargia, que é a pessoa ficar mais para baixo, devagar, depressivo. O crack. Gente, o crack, ele é uma das piores drogas que existe. Assim, são todas horríveis, mas o crack, ele tem um poder de vício muito alto. Pessoas que usam 2, 3 vezes, ela já vicia, né? O crack também, ele é acessível por todos, porque é uma droga barata. O crack, na minha opinião, né? Na minha opinião, enfermeira Marcília, é um caminho sem volta. É uma escolha sem volta. Existe tratamento, existe melhora no quadro, mas geralmente as pessoas tendem a ter as recaídas. Então, só Deus para curar. Há tratamento no mundo que consegue eliminar de uma vez essa droga. Isso, na minha opinião. De tudo que eu já vi, de tudo que eu já estudei, de tudo que eu já presenciei. Os efeitos do crack passam após 10 segundos depois da sua fumaça, e que é inalada. E ela causa ao usuário uma excitação, euforia e aumento da respiração, né? A sua capacidade de viciar é muito maior do que as demais drogas. A morte acontece mais rápido também entre as causas psicológicas, que está a depressão. Então, a pessoa ela fica num estado de depressão imensa por causa dessa droga, paranoia. É impossível conviver com o usuário de crack. Não é só ele que sofre, é a família inteira que sofre. Tem paranoia, vê coisas aonde que não vê, pensa. E são delírios, né? Quando a pessoa imagina que aquilo que ela está pensando é aquilo que está acontecendo de verdade, às vezes não tem nada a ver, né? Também tem uma síndrome de abstinência horrível, onde as pessoas começam a vender tudo que tem, ou até mesmo prostituir o seu corpo para conseguir a droga. Ela fica num estado de decamalidade, sabe? Tipo, as roupas sujas, ela não toma banho,
às vezes vai para a rua e não volta para casa. Então, assim, é uma droga igual essa caveira mesmo aí, sabe? É a morte. Então, é, a gente tem que ter muita consciência e muito sabedoria para ensinar, né, os jovens de hoje, os nossos filhos, as pessoas que vêm atrás da gente, conscientizar elas a respeito dessa droga. É terrível. E por qualquer minutinho de dispersão numa festa, ela pode ser oferecida para o filho de vocês, para nossos filhos, para qualquer pessoa. A cocaína é uma droga de pessoas com poder maior, né, financeiramente. Ela aumenta os batimentos também cardíacos, aumenta a pressão arterial, ela causa excitação, ansiedade, aumenta o estado de alerta e acelera os pensamentos, que ela geralmente é por cheiro. Tem pessoas que usam cocaína a vida inteira. Só que às vezes ela tem condições, né, para bancar o vício, porém ela não cresce, né? É aquela pessoa que deveria estar melhor e aquela pessoa que fica sempre na mesma. Então ela é uma dependência inevitável para aqueles que resolvem experimentar e usar. O álcool. Quem é, né, que nunca bebeu uma cervejinha? Porém, só que ele faz mal. Faz muito mal. É uma droga lícita que está em todos os lugares, que as pessoas dependem dela, né? Depende dela psicologicamente para ficar feliz, para animar. Né? Hoje em dia as pessoas não sentam mais numa roda de conversa para conversar se não tiver uma cerveja, alguma coisa para beber. Né? Elas não sentem. Então, isso é tudo falta de algo. Tudo falta de alguma coisa. Então, assim, e elas sente falta, ela quer descontar na bebida, mesmo que inconscientemente, né? Mesmo que não seja com essa consciência que eu estou falando para vocês, falta de algo, ou para descansar. O álcool, ele não é digerido. Então, quando a pessoa usa ele vai direto para a corrente sanguínea. E quando ele vai para a corrente sanguínea, afeta todos os órgãos. 5% boca e esôfago, 20% ele afeta o estômago, aqui, né? Esse aqui é o fígado, aqui o estômago, e 75% o intestino delgado. E é em pouco tempo. E ele fica muito tempo nas correntes, né? Então o fígado tem que ficar ali trabalhando, né? Trabalhando para poder ele não ir todas as substâncias dele e de uma vez, né? O fígado trabalha para tentar recuperar. E ele vai soltando durante um bom tempo o álcool. E aí por isso que a pessoa começa a ter a dependência. Porque às vezes ele está bebendo hoje, amanhã o fígado dele ainda está jogando o álcool, né? Para poder, para o sangue, para não provocar um estrago maior no organismo, né? Todos os nossos órgãos, ele é responsável por alguma coisa. Então ele fica ali tipo filtrando para não acontecer o pior. Só que às vezes acontece, né? Porque as doses ingeridas são em muita quantidade. O álcool ele é considerado uma doença crônica, progressiva, caracterizada pelo perca do controle sobre o uso dele. Tem as consequências sociais, legais, né, psicológicas e físicas. Então, as pessoas que, às vezes, ela começa a ter aquela dependência, ela começa a ficar se isolada, ou ela isola, ou ela arruma um companheiro que também tenha dependência para ficar junto
né? A gente vê muitos casos desses, viram morador de rua, né? Por causa do álcool. Legais, porque às vezes, é, pela embriaguez, faz coisas que não deveria fazer, e aí, às vezes, acontece de ter que ir para prisão psicológica, né? Porque quem é quem é a pessoa dependente que não tem problema psicológico e físico, porque ele faz muito mal para o corpo, para o organismo. O indivíduo dependente, ele perde a liberdade de abster do consumo da bebida alcoólica. Não consegue controlar seu consumo, ele pode até querer controlar, mas ele não consegue. A necessidade de beber ocupa seus pensamentos, modificando o seu comportamento. Então, é como eu disse, né? Aquela necessidade de beber é maior do que qualquer outra coisa. Do que trabalhar, do que viver bem com a família. Chegando a, se ele não tiver ajuda, ele não consegue parar sozinho. Então, os fatores que influenciam: a predisposição genética, estrutura psíquica, como, né, que essa pessoa foi criada, o que ela passou na infância, por que ela iniciou o uso de álcool, por que ela é dependente, a família dela usava álcool, usava bebidas dentro de casa, era acostumado. Tem as culturas, né, que as pessoas usam muito vinho, outros tipos de bebida. Tem essas influências também. A facilidade também é um fator que influencia, né? Hoje você encontra uma distribuidora a qualquer esquina da cidade. E o incentivo também. O cigarro, ele foi proibido, a propaganda, mas a cerveja ainda não. Vocês podem observar que na televisão, nas redes sociais, a propaganda de cigarro a gente não vê mais, né? Ela foi totalmente proibida pelo tanto do mal que faz. E essa proibição faz parte da mesma legislação que não pode fumar em lugar público, entendeu? Tudo é um processo para conseguir diminuir esses riscos. A facilidade, né, que eu já falei, a aceitação social do vício. Então, assim, às vezes a pessoa que não bebe, ela é discriminada. Ao contrário do cigarro, a pessoa que não bebe, mas você não vai beber, não? Não, vamos beber, né? Então, assim, a aceitação social dela é normal, é lícito, né? E a pessoa com vida estressada, ela quer tomar uma cerveja para aliviar, né? Ah, hoje eu vou tomar uma para desestressar. Hoje é sexta-feira. Então, isso aí influencia, né? Porque se ela tem uma predisposição genética, se ela tem estrutura psíquica acometida, se ela tem alguns traumas, ela vai tentar achar no álcool a resposta desses problemas. A gratificação e o prazer da bebida, porque tem gente que gosta do sabor, né? A mídia, né? Todo lugar, a propaganda da cerveja, hoje em dia, da bebida em si, todas não é só mais da marca, né? Até as pessoas fazem a propaganda nos Instagram, YouTube, Facebook, então assim, WhatsApp, então assim, todo mundo faz propaganda das bebidas, então influencia bastante, né? Agora, os efeitos de abstinência também, né? A pessoa está com a abstinência, então ela vem a querer beber. Quanto mais bebe, mais quer beber. Então, gente, agora vamos falar um pouquinho. A gente falou muito da consequência psicológica, né? Neurológica. Vamos falar um pouquinho das consequências físicas, que são aquelas consequências que comete o corpo, né? Da gente. O que acontece no cérebro? Redução do volume do hipocampo, né? Dificuldade de raciocínio e de concentração,
perca de memória. Nos ossos, diminuição da densidade óssea, então, principalmente, né, nos homens, né, nos ossos do sexo masculino. No fígado, além das lesões do fígado que levam o paciente lentamente à morte, pode ocorrer gastrite no estômago, úlcera e pancreatite, que é o quadro clínico grave da doença, né? E vem outras consequências, né? Que dá, às vezes, a pessoa da hepatite, astite, que é aquela famosa barriga d'água. Então, são várias consequências. Sistema endócrino, né? Que é o sistema endócrino é aquele responsável pelos hormônios, né? São todas as glândulas que a gente tem no organismo, faz parte desse sistema endócrino. O que acontece? Os níveis de estrogênio, que são o hormônio das meninas, abaixam. Os níveis de testosterona, que são dos meninos, também diminuem. Então, diminuindo o libido, né? Diminuindo a vontade de ter relação sexual com o parceiro, que gera outras consequências. As taxas de crescimento de ambos os sexos também diminuem, né? A pessoa ela tende a ficar menor. E a família também é uma das principais afetadas. Porque se o filho vê o pai bebendo, ele vai querer beber também, né? Então, o alcoolismo é uma doença que afeta não só as pessoas que consomem. Os membros de sua família, as pessoas mais próximas, são particularmente atingidos no plano afetivo. E no seu tão cotidiano, sentindo-se desamparada, como o próprio alcoolista. Então, nessa imagem aqui, né, aqui o senhor, cabisbaixo, né? Aqui a família, tudo aqui, a mãe, né, com os filhos aqui no colo, outros aqui abraçados. Então, me responde, qual é a estrutura dessas crianças? Qual o futuro delas? Né? Que traumas que essas crianças vão ter? Vendo o pai, que muitas das vezes agride a mãe, né? Depois arrepende, depois agride de novo, depois arrepende, depois agride de novo. Eu não sei se isso aqui, eu acho que é um cinto, né? Se não for uma cobra, é um cinto. Aqui uma cadeira quebrada, copo de vidro. Isso é a realidade da pessoa dependente de álcool. Aí, às vezes, acontece da família não aguentar, ir embora, e essa pessoa fica sozinha, desamparada. Então, é uma triste realidade, né? Essa droga que é tão liberada pela sociedade, que é tão aceita por todos nós, e que causa tanto desastre, né? Tanto físico como psicológico. Então, os tratamentos, né? Os tratamentos em relação às drogas, né? O acolhimento, né, daquele paciente, daquela pessoa. Existem as clínicas, né, de recuperação, de reabilitação, onde as pessoas precisam querer parar para tentar. Lá elas vão receber terapia com psicólogo, receberão trabalhos educativos, né? Nos tratamentos, né, de álcool, por exemplo, existem aqueles alcoólicos anônimos, terapia comportamental, junto com outros aprendizados, né, para esses conflitos que a pessoa mesmo sente, né? Terapia conjugal e familiar, que é a terapia que às vezes não só a pessoa vai, mas a família também vai junto, né? Faz um grupo de terapia ali, familiar, que é importante. E assim, a pergunta é, por que as pessoas utilizam a droga, né? O que faz as pessoas procurar a droga? Os motivos que normalmente levam alguém a provar ou usar as drogas incluem diversão, né, que é recreação, problemas pessoais ou sociais,
influência de amigos, traficantes, publicidade de fabricante de drogas lícitas, sensação imediata de prazer, facilidade de acesso, desejo ou impressão de que elas podem resolver todos os problemas, né? Ficar acordado ou dormir profundamente, às vezes as pessoas bebem para dormir, né? Emagrecer ou engordar, igual as drogas tem, né? Muitas que fazem isso. Ou outros usam droga para dirigir, para ficar acordado, para trabalhar, para conseguir concluir o que é definido. Fuga, né? Ou enfrentar problemas. Às vezes ela precisa daquele estímulo para poder conseguir falar, ou então ela quer fugir de tudo. Depressão também, que é o mal do mundo, né? A prevenção é a principal fonte. Incentivar o jovem a terem uma vida saudável e produtiva, portanto, é a melhor forma de mantê-los longe das drogas e dos outros tipos de dependência, como a do consumo, de jogo e tantas outras drogas e outras coisas. Dar-lhe um suporte afetivo e cuidar do seu autoestima são tarefas mais complexas, mas também eficazes, tanto para evitar o problema das drogas, quanto para formar adultos mais corajosos e conscientes em si mesmos. Então, né, a prevenção é daquela que ninguém usou, aquela pessoa que nunca usou, né? Começa do jovem, das crianças, observar o comportamento dos seus filhos, observar, tentar falar, conversar, né, se abrir, ser parceiro. Então, o que a gente pode concluir disso tudo? Que a propaganda, né, também favorece bastante, não só de televisão, mas hoje das redes sociais. Hoje, uma notícia ela chega em menos de 2 segundos, né, nas suas mãos, pelo celular. A realidade social, a desestruturação familiar, conforme eu disse antes, ela influencia diretamente ou indiretamente ao uso de álcool e outros tipos de dependência. O público jovem geralmente é os mais visado, né, pelas empresas de propaganda, tendo como consequência uma faixa etária cada vez menor para a iniciação ao consumo de álcool. O álcool não escolhe camada social, né, todos os níveis social são vulneráveis ao uso de álcool. Ou sexo, né, também, levando como consequência, né, até a morte. Eu vou passar um vídeo, a psicóloga nossa aqui de Silane, aqui de Mineiros, ela fez especialmente a pedido meu para vocês, né, um pouquinho. Deixa eu passar. Onde ela fala, né, onde a gente pode achar, absorver os problemas, os meios que a gente tem e às vezes a gente não sabe. Em vez de procurar essas fugas em drogas, álcool, cigarro. Para aliviar suas dores, traumas, sofrimentos, o indivíduo usa o álcool como saída e outras drogas para aliviar essa problemática ao qual está inserido esse sofrimento emocional, psíquico. Porém, existem outras formas de buscar alívio para esse sofrimento, para esses transtornos do dia a dia, para esses transtornos ao qual a gente se envolve durante o nosso processo de vida, por esses transtornos, por esses desajustes que faz com que as pessoas busquem o álcool e outras drogas como saída. A gente pode fazer atividade física,
buscar meios de lazer, técnicas de relaxamento, meditação, fortalecer uma rede de apoio. Que seria essa rede de apoio? O núcleo familiar, onde eu vou buscar apoio para tentar resolver os meus problemas, os meus anseios. Rede de apoio profissional, quando eu percebo que os meus problemas estão aquém, que eu já não consigo mais resolver tais situações, eu posso buscar ajuda profissional. Buscar um grupo de apoio profissional, né? Entidades filantrópicas, entre outras. É isso aí, né, gente? Então, se você perceber que você precisa de ajuda, procura ajuda, né? Estamos aí para ajudar mesmo. Nós, profissionais de saúde, a gente tem gratidão em poder ajudar o próximo. Então, se você faz uma autoanálise, né? Às vezes não é nesse sentido de droga, não é no sentido de dependência, mas às vezes a gente tem outros tipos de dependência psicológica, né? Então, assim, faz uma autoanálise e se ajuda, supera os traumas, certo? Então, a gente vai, né, terminando por aqui, hoje com mais essa educação, né, permanente que a empresa está fornecendo para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e um muito obrigada a todos.